Ao me ver com meus dois bebês desabrigados no meio da tempestade, o milionário não conseguiu ignorar o meu desamparo. Ele me convidou para entrar, sem imaginar que, naquela noite, encontraria a família que havia procurado por toda a sua vida. Aquela noite estava tão escura que mal conseguia enxergar o caminho. A chuva caía impiedosa, como se o céu estivesse despejando toda a sua dor sobre mim e meus filhos. Meus passos eram lentos e pesados, o chão escorregadio dificultava avançar. Com um bebê em cada braço, eu não tinha mãos para segurar um guarda-chuva ou proteger meus filhos do vento frio. As roupas deles estavam encharcadas e eu sentia o corpo deles tremendo contra o meu. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que precisava encontrar um abrigo, algum lugar onde pudéssemos nos proteger, pelo menos até a tempestade passar. Foi então que avistei uma casa imensa ao longe, cercada por muros altos e com uma luz amarelada saindo da janela. Eu não sabia quem morava ali, mas a necessidade e o desespero eram mais fortes que qualquer receio. Eu caminhei, quase correndo, até a porta principal e, hesitante, bati. Senti o coração acelerar e o frio da chuva não era nada comparado ao medo de ser rejeitada. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim, talvez a que ainda tinha esperança, acreditava que alguém abriria aquela porta e nos acolheria. Minutos depois, um homem alto e bem vestido apareceu na porta. Ele me olhou com uma mistura de surpresa e desconfiança, como se não entendesse o que uma mulher com 2 bebês encharcados fazia na frente da sua casa naquela noite horrível. Eu mal conseguia pronunciar uma palavra, e acho que meu olhar implorava mais do que qualquer pedido que eu pudesse fazer. Ele olhou para os meus filhos, o rosto deles levemente visível entre as mantas encharcadas. Sem dizer nada, ele deu um passo para o lado, abrindo espaço para que eu entrasse. Senti uma onda de alívio tão forte que quase desabei ali mesmo. Caminhei devagar, tentando me equilibrar enquanto entrava com as crianças. O calor dentro da casa me envolveu de imediato, e por um momento me esqueci da chuva que batia com força lá fora. Assim que entrei, ele nos conduziu para uma sala espaçosa e decorada com móveis elegantes. Mesmo cansada e exausta, percebi os detalhes. Tudo era perfeito e organizado. Uma casa onde o luxo e o silêncio se encontravam. Ele me ofereceu uma toalha e, com um gesto quase sem palavras, sugeriu que me acomodasse. Sentei-me com cuidado, tentando acalmar os pequenos que ainda tremiam em meus braços. Eu não sabia como explicar minha situação, nem tinha forças para contar minha história. Apenas estava ali, e isso já parecia um milagre. O homem sentou-se em frente a mim, me observando com um olhar inquisitivo, mas também curioso. O silêncio entre nós era quase palpável, interrompido apenas pelo som da chuva lá fora. Eu sabia que deveria dizer algo, talvez explicar por que estava ali, mas as palavras me escapavam. Meu coração estava acelerado, e a gratidão que sentia era tão intensa que eu mal conseguia respirar. Ainda assim, eu precisava reunir forças. Sentada ali, com meus filhos adormecidos em meus braços, senti que precisava dizer alguma coisa. O silêncio entre nós parecia tão pesado quanto o olhar daquele homem. Eu sabia que ele estava esperando uma explicação, e de certo modo, eu queria que ele entendesse como chegamos a bater à porta da sua casa em plena tempestade. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. A lembrança de tudo o que tínhamos passado me apertou o peito, mas eu sabia que precisava ser honesta. Meu nome é Júlia, comecei, a voz um pouco trêmula. Ele apenas assentiu, os olhos fixos em mim, atento. Eu não sabia muito sobre ele, apenas o que eu podia ver. Alguém claramente acostumado a uma vida de conforto, alguém para quem as dificuldades talvez fossem apenas uma ideia distante. Olhei para meus filhos, que finalmente pareciam descansar, alheios ao frio e ao medo que eu sentia. Esses são meus filhos, continuei, passando a mão suavemente pelo rosto deles. Passamos por um momento muito difícil, e a verdade é que eu não tinha para onde ir. Ele ficou em silêncio, mas pude ver que sua expressão suavizava um pouco. Algo nele parecia entender, ou ao menos tentar. Contei como havia sido abandonada e como, desde então, minha vida tinha sido uma luta constante para garantir o mínimo para meus filhos. Eu evitava detalhes, pois não queria sobrecarregá-lo com as dores que carrego todos os dias, mas sabia que precisava ser clara sobre a situação em que estávamos. Eu não queria sua pena, apenas uma chance de poder recomeçar, de dar aos meus filhos alguma esperança de um futuro melhor. Quando terminei, ele continuou me olhando e eu senti que algo mudava em seu olhar. O que antes parecia desconfiança, agora era quase compreensão. Sem palavras, ele parecia entender o peso de cada sacrifício, cada lágrima que já derramei. Foi nesse momento que ele falou pela primeira vez. Meu nome é Leonardo, disse, sua voz profunda preenchendo o ambiente. Eu entendo mais do que parece. Não sei se ele falava para me confortar ou se era algo genuíno.
mas por alguma razão, aquelas palavras me trouxeram uma calma que eu não sentia há muito tempo. Talvez ele também tivesse suas próprias batalhas, seus próprios fantasmas, e isso fazia dele alguém capaz de entender minha dor. Leonardo então se levantou e, sem dizer mais nada, trouxe uma coberta para me aquecer. Aquele gesto, simples e inesperado, me trouxe uma sensação de acolhimento. Eu estava cansada demais para tentar entender o que o motivava a nos ajudar, mas, naquele momento, apenas agradeci em silêncio. Fechei os olhos por um instante, desejando, talvez pela primeira vez em muito tempo, que o amanhecer trouxesse uma nova esperança para nós. Acordei com um som suave de passos na casa. Os primeiros raios de sol atravessavam as janelas, trazendo uma luz que aquecia o ambiente, tão diferente da noite fria e chuvosa que havíamos enfrentado. Olhei para meus filhos, ainda dormindo tranquilos, aconchegados nas mantas que Leonardo havia nos dado. Era a primeira vez em muito tempo que eu os via assim, em paz, como se todos os problemas tivessem desaparecido por um breve momento. Aquele lugar, apesar de desconhecido, já parecia um pequeno refúgio para nós. Quando levantei o olhar, vi Leonardo parado à porta, observando-nos em silêncio. Ele parecia desconcertado, como se não estivesse acostumado a ter alguém ali, preenchendo o vazio daquela casa tão grande e solitária. Ainda assim, ele tentou sorrir, um gesto tímido que, de algum modo, me confortou. Não sei porquê, mas senti que, de alguma forma, ele entendia minha situação, talvez até mais do que deixava transparecer. Leonardo se aproximou, me entregando uma bandeja com uma xícara de café e algumas torradas. Senti meu estômago embrulhado pela fome e agradeci com um aceno de cabeça, ainda sem saber como reagir a tanta generosidade. Enquanto comia, percebi que ele observava meus filhos com um olhar que eu ainda não tinha visto. Algo nele mudava ao vê-los. Talvez fosse a fragilidade dos pequenos ou o modo como eles dependiam de mim para tudo, mas havia uma ternura crescente em seus olhos, quase como se ele estivesse descobrindo algo dentro de si. Foi então que um de meus bebês, o mais novo, começou a tossir. Seu rosto se contorceu e eu soube imediatamente o que estava acontecendo. Ele sofria de uma condição respiratória que o deixava frágil e vulnerável, principalmente em noites frias como aquela que havíamos enfrentado. Peguei-o nos braços, tentando acalmá-lo, enquanto ele continuava tossindo de forma angustiante. Olhei para Leonardo, constrangida, sabendo que talvez ele não estivesse preparado para lidar com isso. Mas, para minha surpresa, ele se aproximou sem hesitar. Ele precisa de ajuda médica? Perguntou, sua voz soando mais preocupada do que eu poderia imaginar. Senti as lágrimas se acumularem em meus olhos enquanto explicava a ele a condição de meu filho. O tratamento era caro, e eu tinha feito tudo o que estava ao meu alcance para cuidar dele, mas as últimas semanas haviam sido particularmente difíceis, e ele piorava a cada dia. Leonardo escutava tudo em silêncio, seu rosto refletindo uma mistura de compaixão e determinação. "Vamos fazer o que for preciso para ajudá-lo", afirmou, sem desviar o olhar. Essas palavras me pegaram de surpresa. Até aquele momento, ninguém havia se oferecido para ajudar com tanta firmeza. Ele não parecia estar apenas cumprindo um gesto de bondade. Era como se realmente sentisse uma responsabilidade para conosco. A partir daquele instante, percebi que Leonardo não era apenas um homem rico disposto a nos oferecer abrigo. Ele se importava de verdade, e algo dentro de mim começou a confiar nele, ainda que fosse difícil depois de tudo o que já havíamos passado. Havia algo naquele homem que me fazia acreditar que talvez, só talvez, nós pudéssemos encontrar um novo começo ali. Enquanto ele olhava meu bebê adormecer em meus braços, senti que nossa presença também começava a preencher algo dentro dele. E, naquele momento, uma faísca de esperança se acendeu em meu coração, uma esperança que eu achava ter perdido há muito tempo. Nos dias que se seguiram, Leonardo se tornou uma presença constante em nossas vidas. Cada manhã, ele vinha até nós, trazendo café da manhã, perguntando como estávamos, principalmente observando de perto o progresso da saúde do meu filho. Ele já conhecia a fragilidade dele, mas talvez não tivesse ideia da dificuldade que eu enfrentava para conseguir o tratamento adequado. Mesmo com todas as barreiras que a vida me impôs, lutei com todas as forças para dar a ele o cuidado necessário, mas a realidade era dura e, sozinha, eu simplesmente não conseguia. Em uma manhã silenciosa, enquanto os meninos dormiam, Leonardo e eu nos sentamos frente a frente na sala. O sol entrava pelas janelas, iluminando o espaço, mas meu coração estava pesado com o que precisava dizer. Eu sabia que ele já havia feito o mundo por nós, oferecendo abrigo e alimento, mas eu não podia mais esconder a verdade. Respirei fundo e, com um nó na garganta, comecei a falar. "Leonardo, você já nos ajudou mais do que qualquer outra pessoa, mas preciso ser honesta. Meu filho mais novo, ele precisa de tratamentos caros, algo que eu não tenho como sustentar sozinha.
Fiz tudo o que pude para mantê-lo estável, mas agora as coisas estão saindo do meu controle, confessei, sentindo meu rosto corar de vergonha e a garganta apertar com a emoção. Não era fácil admitir minhas falhas, mas eu não tinha outra opção. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então, para minha surpresa, colocou a mão sobre a minha, um gesto de apoio e compreensão. Você não precisa enfrentar isso sozinha, Júlia. Eu quero ajudar, disse, sua voz firme e segura. Olhei para ele, surpresa com a seriedade no seu olhar. Não havia hesitação nem dúvida. Ele realmente estava comprometido em nos apoiar. Leonardo então sugeriu que começássemos a procurar por especialistas que pudessem atender meu filho e ofereceu-se para cobrir todos os custos. Aquilo me abalou profundamente. Ele era um homem que mal nos conhecia e, no entanto, estava disposto a fazer tanto por nós. Senti uma mistura de alívio e gratidão, mas também um medo profundo de depender novamente de outra pessoa. Mas, ao olhar para ele, percebi que talvez pudesse confiar. Naquela manhã, ao ver meu filho brincar na sala, senti que pela primeira vez, em muito tempo, havia uma luz no fim do túnel. Leonardo não era apenas alguém que nos estendia a mão em um momento de necessidade. Ele era a nossa chance de um futuro melhor. E, mesmo sem palavras, ele parecia entender que aceitaria sua ajuda não só pela necessidade, mas pela confiança que aos poucos estava construindo nele. Naquele momento, percebi que essa conexão que estávamos criando talvez significasse mais do que eu imaginava. Com o passar dos dias, nossa vida na casa de Leonardo começou a ganhar uma espécie de rotina. Era estranho, no início, estar em um lugar tão diferente, tão cheio de conforto e tranquilidade, depois de meses de luta e incertezas. Eu acordava cedo todas as manhãs, preparava o café das crianças e, antes que eu percebesse, Leonardo já estava na cozinha, oferecendo ajuda e perguntando sobre o que poderíamos precisar para aquele dia. Ele parecia, de alguma forma, se acostumar com essa nova dinâmica. Observava atentamente as crianças, especialmente meu filho mais novo, que ele já tratava com um cuidado quase paternal. Era lindo ver a conexão que crescia entre eles. Meu filho, que costumava ser reservado e quieto, começou a responder aos gestos de carinho e atenção de Leonardo. Os pequenos sorrisos que trocavam, os olhares curiosos que meu filho lançava para ele, era como se, de alguma maneira, eles se entendessem em silêncio. Leonardo não apenas assistia de longe, ele participava ativamente. Em um dos dias, o vi tentando ensinar meus filhos a montar um quebra-cabeça. Ele se abaixava ao nível deles, com uma paciência e atenção que me surpreendiam. Eu observava tudo de longe, com o coração aquecido, sentindo uma paz que há muito tempo não experimentava. Aquele homem que eu antes via como um estranho, começava a se tornar parte de nossa vida, alguém em quem eu podia confiar plenamente. Essa nova rotina trouxe algo inesperado para mim também. Em alguns momentos, Leonardo me incentivava a tirar um tempo para mim mesma. Ele ficava com as crianças, dando-me a oportunidade de descansar ou apenas de respirar. No começo, eu me sentia estranha, como se estivesse negligenciando minha responsabilidade de mãe, mas ele insistia que eu precisava recuperar minhas forças, que só assim poderia dar o meu melhor para meus filhos. Nosso dia a dia se transformou em pequenos momentos de alegria, algo que eu não sentia há muito tempo. As risadas das crianças enchiam os corredores da casa, quebrando o silêncio pesado que antes habitava aquele espaço. A presença deles parecia iluminar tudo, como se cada sorriso fosse uma faísca que acendia algo novo no coração de Leonardo. Aos poucos, aquela mansão fria e silenciosa ganhava vida, cor e calor. Eu me pegava pensando em como nossa chegada devia ter mudado a vida dele também. Leonardo não comentava muito sobre seu passado, mas eu percebia que, de algum modo, ele também estava se adaptando a nós, a uma rotina que nunca teve antes. Seu olhar se suavizava quando olhava para meus filhos, e seu sorriso parecia mais leve. Naqueles dias tranquilos, eu percebi que estávamos, todos nós, nos tornando uma espécie de família improvisada. E, embora ainda houvesse desafios pela frente, algo dentro de mim dizia que, juntos, poderíamos superar qualquer coisa. Os dias passavam com uma tranquilidade quase surreal, mas, aos poucos, desafios começaram a surgir. Leonardo, mesmo envolvido conosco, tinha uma vida que exigia sua atenção fora daquela casa. Com o aumento das consultas e tratamentos do meu filho, ele precisava constantemente reorganizar sua agenda, o que o fazia ficar cada vez mais dividido. Eu via o cansaço em seu rosto, o peso que ele carregava em conciliar o cuidado conosco e os compromissos do trabalho. E, por mais que ele tentasse esconder, sabia que ele estava lidando com uma pressão que jamais imaginara. Em uma tarde, enquanto ele estava fora em uma reunião importante, meu filho teve uma recaída. Sua respiração se tornou pesada e o medo tomou conta de mim.
Segurei-o nos braços, tentando acalmá-lo, mas nada parecia adiantar. Liguei imediatamente para Leonardo, que atendeu o telefone com uma preocupação perceptível na voz. Sem pensar duas vezes, ele deixou tudo e voltou para casa. Ao vê-lo chegar, senti uma onda de alívio. Ele estava ali para nós, como sempre. Após horas cuidando do pequeno e finalmente conseguindo estabilizá-lo, Leonardo me olhou com uma expressão que misturava exaustão e um tipo de resolução. Sentamos no sofá, cada um imerso em pensamentos profundos. Eu sabia que ele estava considerando algo importante, algo que afetaria diretamente nossas vidas. Júlia, ele começou, a voz baixa e reflexiva. Eu estou começando a perceber que talvez precise fazer algumas mudanças na minha vida. Vocês têm se tornado uma prioridade para mim e sinto que quero, mais do que tudo, estar aqui. Só que, ao mesmo tempo, há tantas responsabilidades, tantas decisões que preciso tomar fora daqui. Ele suspirou, como se as palavras pesassem mais do que ele esperava. Eu entendia o dilema de Leonardo. Ele estava ali por nós, mas, ao mesmo tempo, sua vida como empresário demandava sua presença e atenção constante. Eu não queria que ele sacrificasse tudo, mesmo que seu apoio fosse algo que nos trouxesse segurança e estabilidade. Não era justo que ele abandonasse seus próprios sonhos e compromissos por nossa causa. Leonardo, não quero que você sinta que precisa escolher entre nós seu trabalho, disse, tentando aliviar um pouco de sua carga. Você já fez tanto por mim e pelos meus filhos. Eu nunca esperei encontrar alguém que estivesse disposto a fazer o que você fez. Ele balançou a cabeça e, pela primeira vez, vi lágrimas em seus olhos. Eu não imaginava que vocês fossem significar tanto para mim, Júlia. Eu nem sabia que era possível sentir isso. O silêncio que se seguiu parecia cheio de coisas que nenhum de nós conseguia expressar em palavras. A decisão dele de permanecer tão presente em nossas vidas mostrava que, para ele, nossa presença não era mais um fardo, mas uma escolha. No fundo, eu sabia que Leonardo estava no limiar de uma escolha importante. Havia algo maior entre nós, algo que transcendia qualquer compromisso profissional. Ele estava ali, disposto a enfrentar os obstáculos que surgissem, e eu, por minha vez, também estava pronta para apoiá-lo, seja qual fosse a decisão que ele tomasse. E naquele momento, percebi que nosso vínculo era mais profundo do que imaginávamos. Em uma noite silenciosa, quando todos pareciam finalmente descansar, o inesperado aconteceu. Eu fui até o quarto das crianças para verificar se estavam bem e notei algo diferente no meu filho mais novo. Sua respiração estava irregular, seu pequeno peito subindo e descendo com dificuldade. O pânico tomou conta de mim e, sem pensar, chamei por Leonardo, que correu até o quarto, o rosto cheio de preocupação. O rosto dele ficou tenso ao ver o estado do menino e percebi que ele compartilhava o mesmo medo que eu. Ele pegou o telefone e rapidamente ligou para o médico, enquanto eu tentava acalmar meu filho nos braços, sentindo-me impotente diante daquela situação. Cada segundo parecia uma eternidade, e o medo de perdê-lo apertava meu coração de uma forma indescritível. Quando o médico chegou, o clima na casa era de tensão absoluta. Leonardo ficou ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão, tentando me transmitir a calma que nem ele parecia ter. O médico examinou meu filho com cuidado, e eu podia ver a seriedade em seus olhos enquanto fazia perguntas e tentava estabilizar a respiração do pequeno. Aquele momento era como um pesadelo, uma cena em que tudo parecia fora do meu controle. Horas se passaram até que o médico conseguiu estabilizá-lo. Ele recomendou um cuidado ainda mais rigoroso daqui em diante, com monitoramento constante e talvez até um tratamento mais intensivo. Meu coração se encheu de angústia ao perceber a gravidade da situação e a incerteza que o futuro trazia. A imagem do rosto pálido do meu filho ficou gravada em minha mente, como uma lembrança dolorosa de que o pior poderia acontecer a qualquer momento. Leonardo estava visivelmente abalado. Depois que o médico se foi, ele ficou em silêncio ao meu lado, observando o menino dormir, ainda pálido, mas em paz. Eu nunca pensei que pudesse sentir algo assim, essa sensação de medo, de perda iminente, ele murmurou, a voz baixa e cheia de emoção. Naquele momento, percebi que ele compartilhava comigo um amor profundo por meu filho, algo que eu jamais esperaria de alguém que antes era um estranho. Aquela noite deixou uma marca em nós. A fragilidade da vida, a possibilidade de perder quem amamos, trouxe um novo nível de conexão entre mim e Leonardo. Estávamos unidos por algo muito mais forte que qualquer obrigação. Era um vínculo de amor, de cuidado, de companheirismo em momentos de desespero. Enquanto observávamos meu filho dormir, o peso do que poderia ter acontecido pairava sobre nós. E, ali, em silêncio, soubemos que, juntos, enfrentaríamos qualquer crise que o destino nos impusesse. Os dias seguintes foram de vigilância constante. A crise havia passado, mas o receio de que algo pudesse acontecer a qualquer momento ainda pairava sobre nós.
Leonardo reorganizou sua rotina, garantindo que passaria mais tempo ao nosso lado. Era como se aquele susto tivesse despertado nele uma determinação ainda maior para estar presente, para fazer o máximo que pudesse por nós. Eu via nos olhos dele que esse compromisso era genuíno e, aos poucos, fui me permitindo confiar nesse apoio. Cada dia era uma pequena vitória. Meu filho começou a reagir bem aos cuidados intensivos e sua energia, antes tão escassa, parecia retornar pouco a pouco. Era emocionante vê-lo sorrir novamente, vê-lo brincar com o irmão e se interessar pelo mundo ao seu redor. Leonardo, que antes apenas observava de longe, agora se envolvia completamente nas atividades das crianças. Ele ria com eles, contava histórias e até se aventurava em brincadeiras que faziam a casa vibrar com sons de alegria. Esses momentos nos deram uma nova esperança, uma sensação de que talvez tudo pudesse realmente ficar bem. Eu sabia que o caminho ainda era longo, que os cuidados com meu filho precisariam continuar, mas a força que Leonardo trazia para a nossa vida era como um farol em meio à escuridão. Sua presença era constante e sólida, e o vínculo que ele criava com meus filhos crescia a cada dia. Em uma tarde ensolarada, enquanto observávamos as crianças brincando no jardim, Leonardo se aproximou de mim, com um sorriso calmo. Eles trouxeram algo que eu nem sabia que precisava, ele disse, olhando para mim com um olhar profundo, cheio de sentimentos que eu podia sentir, mas que ele ainda não colocava em palavras. Eu sabia que ele se referia não só às crianças, mas também à sensação de família, de propósito, que estava redescobrindo conosco. A partir daquele momento, algo mudou em mim também. Pela primeira vez, eu não apenas aceitava sua ajuda, mas sentia que estávamos construindo algo juntos. Já não era apenas gratidão que eu sentia por ele, era um carinho sincero, um companheirismo que crescia com cada gesto, cada palavra de apoio. Com o passar dos dias, fui percebendo que o que construíamos não era apenas uma rotina, mas um lar. A casa de Leonardo já não parecia um lugar de passagem para nós, mas sim um refúgio, um lugar onde poderíamos nos sentir seguros. E, de algum modo, nós estávamos trazendo o mesmo sentimento para ele. Superamos aquela crise, mas o que ganhamos foi muito mais do que a recuperação de meu filho. Ganhamos uma nova força, uma certeza de que juntos poderíamos enfrentar o que viesse. E, acima de tudo, uma esperança renovada no futuro que estávamos, sem perceber, começando a construir lado a lado. Com a recuperação de meu filho e a rotina mais tranquila que agora fazíamos juntos, Leonardo parecia cada vez mais presente e conectado conosco. E, no fundo, eu também sentia que algo importante estava para acontecer. Cada gesto de carinho que ele demonstrava pelas crianças, cada olhar que trocávamos, fazia com que a ideia de uma nova vida juntos deixasse de ser apenas um sonho distante. Em uma noite tranquila, depois de colocar as crianças para dormir, Leonardo me chamou para conversar na sala. Senti uma mistura de curiosidade e ansiedade, pois percebi que ele estava mais sério, quase nervoso. Ele me convidou a sentar ao seu lado e, com uma respiração profunda, começou a falar. Júlia, eu já não consigo imaginar essa casa sem vocês, disse ele com a voz baixa e sincera. Vocês trouxeram um sentido para minha vida que eu nem sabia que faltava. Me fizeram ver que eu posso ser mais do que apenas o homem de negócios, o milionário que sempre fui. Ele hesitou por um momento, como se buscasse as palavras certas para o que queria propor. Ele então olhou para mim, os olhos cheios de uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Gostaria que vocês ficassem aqui, definitivamente. Sei que pode ser um grande passo, mas quero que considerem essa casa o lar de vocês. Não estou falando apenas de oferecer um teto, Júlia, mas de construir uma vida juntos, de verdade. Suas palavras ressoaram fundo e eu senti meu coração disparar com a intensidade daquele momento. Eu fiquei em silêncio por alguns instantes, absorvendo tudo o que ele tinha acabado de dizer. A ideia de ficarmos, de dar aos meus filhos uma estabilidade que jamais imaginei poder oferecer, parecia um milagre. No entanto, eu sabia que essa decisão não era apenas uma questão prática. Era uma decisão de abrir meu coração, de permitir que ele fizesse parte de nossa vida como família. Leonardo, você tem sido tudo para nós, mais do que poderíamos esperar. Mas, ao mesmo tempo, essa decisão envolve mais do que apenas aceitar sua ajuda. Envolve confiar, criar laços, estar disposta a começar de novo, respondi, sentindo as lágrimas brotarem. Eu queria que ele soubesse que minha aceitação ia muito além da gratidão. Era o reconhecimento de que ele já fazia parte da nossa história. Leonardo me olhou com um sorriso suave e senti que nossas hesitações desapareciam. Naquele momento, soubemos que a escolha de ficarmos juntos não era apenas por conveniência, mas porque, de fato, havíamos encontrado uns nos outros algo que nunca imaginamos. E assim, com um simples gesto de entendimento, tomamos a decisão que mudaria para sempre o rumo de nossas vidas.
Os dias que seguiram aquela noite foram como um sonho. A decisão estava tomada, e com ela veio uma sensação de paz que há muito tempo eu não sentia. A casa de Leonardo, antes um lugar de passagem, agora era realmente o nosso lar. A cada canto eu vi os traços de nossa nova vida, brinquedos espalhados pelo chão, risadas que ecoavam pelos corredores e o calor de uma família que começava a se formar de verdade. Leonardo estava presente em todos os momentos. De manhã, ele ajudava a preparar o café das crianças, que o chamavam com carinho, rindo de cada história engraçada que ele contava. Era como se ele tivesse descoberto uma parte de si que sempre estivera ali, esperando para ser revelada. E, a cada dia, eu sentia que nossa presença o transformava tanto quanto ele nos transformava. Ver meus filhos crescerem rodeados de amor e cuidado era algo que eu jamais imaginara ser possível. Leonardo se tornará uma figura paterna para eles, alguém que oferecia proteção e carinho sem esperar nada em troca. Ele fazia questão de participar de cada momento, ensinando, brincando e se tornando cada vez mais essencial para nós. Eu sabia que, ao seu lado, eles teriam um futuro diferente, repleto de possibilidades. Em uma tarde ensolarada, Leonardo sugeriu que fizéssemos um passeio todos juntos. Fomos ao parque, rimos, tiramos fotos e aproveitamos cada segundo daquela simplicidade tão preciosa. Era como se cada instante fosse uma celebração silenciosa da vida que estávamos construindo, uma confirmação de que nosso encontro naquela noite chuvosa não fora obra do acaso, mas do destino. Enquanto caminhávamos de mãos dadas, Leonardo me olhou com um sorriso tranquilo e disse: "Nunca imaginei que algo tão simples pudesse ser tão importante." E eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Para alguém que havia passado a vida buscando sucesso e reconhecimento, descobrir o valor da família e do amor era uma revelação que mudava tudo. Quando voltamos para casa, o sol estava se pondo, iluminando os últimos instantes daquele dia perfeito. Sentamos todos juntos na sala, e Leonardo pegou a mão de cada um dos meus filhos, olhando para eles com uma expressão de carinho profundo. Ele então me olhou e, com a voz suave, disse: "Obrigado por me deixarem fazer parte disso." Naquele instante, eu soube que havíamos encontrado o nosso lugar. Não era apenas uma casa, era um lar, um refúgio onde cada um de nós poderia ser verdadeiramente feliz. A solidão e o medo ficaram para trás, e tudo o que restava era a promessa de uma vida nova, cheia de amor e esperança. Afinal, a verdadeira riqueza não estava nos bens materiais, mas nos laços que construímos com aqueles que amamos. E juntos, sabíamos que poderíamos enfrentar qualquer desafio que o futuro trouxesse. Às vezes, a vida nos coloca diante de decisões inesperadas que podem mudar tudo. Leonardo encontrou naquela noite chuvosa algo muito mais valioso que sua fortuna, o calor de uma família que nunca pensou ter. O que você teria feito no lugar dele? Teria aberto as portas de sua casa e seu coração para desconhecidos em apuros? Clique no vídeo que aparece na sua tela e continue essa emocionante jornada de autoconhecimento e reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal para aproveitar mais histórias cheias de lições e emoções que tocam a alma. Esperamos você no próximo relato.